Fala pessoal! Vocês sabiam que existem lugares no nosso planeta que são tão perigosos, mas tão perigosos, que visitar eles é praticamente pedir para sair daqui direto pro além? E não estamos falando daqueles lugares lotados no carnaval ou da fila do pão na padaria às 7 da manhã. Estamos falando de lugares onde a própria natureza, do nada, resolveu dar uma de jogos mortais. Lagos que te transformam em fantasma em questão de horas, cavernas que te deixam mais tostado que frango assado e ilhas que são basicamente um condomínio de cobras peçonhentas. Se liga nos lugares que eu vou mostrar hoje, porque depois desse vídeo, garanto que você vai pensar duas vezes antes de reclamar da fila do banco. Se prepara! Imagina só você na estrada, naquela vibe, curtindo a vida adoidado. Só que a estrada é mais fina que pão de queijo e, para piorar, sem guardrail, sem mureta, sem nada. Só um precipício de 600 metros te convidando para um bungee jump sem corda. Parece cenário de filme do Zé do Caixão, né? Mas esse lugar existe de verdade, meu amigo. E se chama Estrada de Yungas, lá na Bolívia. Conhecida como Estrada da Morte, e o nome já diz tudo, né? Essa belezinha aí é famosa por ser uma das mais perigosas do mundo, com direito a mais de 100 acidentes por ano. A vista até que deve ser bonita, a adrenalina deve ser de outro mundo, mas acredite se quiser, essa é a única rota para algumas comunidades locais. Que coragem, hein? E aí, vamos dar um mergulho numa caverna cheia de cristais gigantes? Parece até a casa da Barbie, né? Mas segura a empolgação aí, meu parceiro, porque essa caverna que fica lá no México não é mágica e nem um pouco convidativa. Estamos falando da Caverna dos Cristais, um lugar onde o calor é de fritar pastel. Estamos falando de 58 graus Celsius. É tão quente lá dentro que os exploradores precisam usar umas roupas especiais, tipo aquelas de astronauta. Só que ao invés de irem para o espaço, eles vão para o forno. E não é só o calor não. A umidade lá dentro é de quase 100%. Ou seja, é como respirar debaixo d'água. Só que sem água. Os cristais da caverna, que podem ser maiores que um ônibus, se formaram ao longo de milhares de anos por causa da água quente e cheia de minerais. E agora vamos fazer um tour pelo nosso Brasilzão, mas esquece as praias paradisíacas e a água de coco, porque o lugar que a gente vai conhecer hoje é de deixar qualquer um com os cabelos em pé. Se preparem para a Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras. Fica no litoral de São Paulo, e o nome já diz tudo. A ilha é o paraíso das jararacas e lhoas, uma das cobras mais perigosas do mundo. E não estamos falando de uma cobrinha de jardim, não. Lá, a quantidade de cobra é maior que a quantidade de gente no metrô na hora do rush. A Marinha Brasileira sabiamente proibiu geral de chegar perto da ilha, para proteger tanto os visitantes quanto as próprias cobras. Vai que elas cansam de tanto turista? Se você achou que já tinha visto de tudo, prepare-se para conhecer o Vale da Morte, nos Estados Unidos. O Vale da Morte é tipo a sauna do capeta, o lugar mais quente do planeta. Estamos falando de temperaturas que passam dos 50 graus Celsius no verão, o suficiente para fritar um ovo no asfalto e te transformar em uva passa em questão de horas. E não é só o calor que faz do Vale da Morte um lugar perigoso. A galera que mora por lá também não está para brincadeira. Cobras, escorpiões, aranhas e até leões da montanha chamam esse lugar de casa. Mesmo assim, tem gente que paga caro para ir lá. Corajosos ou loucos? Se você está pensando em conhecer esse lugar, vai por mim. Muita água, protetor solar e um bom plano funerário são essenciais. E se a gente trocasse o calor de rachar por um frio de congelar os pensamentos? Literalmente, chegou a hora de conhecer Oymyakon, na Rússia, a cidade mais fria do mundo. Se você reclama do frio de Curitiba, nem pense em colocar os pés nesse lugar. Em Oymyakon, o termômetro não está para brincadeira. A temperatura média no inverno
é de menos 50 graus Celsius. É tão frio que o ar vira gelo na sua frente. Os carros viram freezer e até a tinta da caneta congela. Os moradores de Oymyakon, também conhecidos como os Guerreiros do Gelo, já estão acostumados com esse frio de lascar. E se a gente mergulhasse no lugar mais fundo do mundo? Preparem os cilindros de oxigênio, porque estamos falando da Fossa das Marianas. Com quase 11 quilômetros de profundidade, a Fossa das Marianas é tão funda que se você jogasse o Cristo Redentor lá dentro, ele ia pedir água. A pressão da água nesse lugar é mais forte que abraço de mãe. Seria capaz de te esmagar mais rápido que pão de queijo na chapa. É como se você estivesse carregando uns 10 elefantes nas costas. Mas, mesmo com todos os perigos, a Fossa das Marianas é cheia de vida, com criaturas marinhas mais bizarras que filme do Tim Burton, peixes abissais com dentes afiados, lulas gigantes e vermes tubulares que parecem ter saído de um pesadelo. Explorar a Fossa das Marianas é como fazer um mochilão em outro planeta, só que muito mais assustador. Já ouviu falar em lago radioativo? Pois é, a Rússia tem um. O Lago Karachay, nos Montes Urais, é o tipo de lugar que você não quer levar a família para um piquenique. Durante a Guerra Fria, o governo soviético usou o lago como lixão nuclear, contaminando a água com níveis absurdos de radiação. Ficar perto do lago por uma horinha é como fazer um tratamento de radioterapia, só que sem médico e sem garantia de sobrevivência. O Lago Karachay é um exemplo assustador do que a gente não deve fazer com o planeta. Acho que podemos riscar o Lago Karachay da nossa lista de lugares para nadar, né? Imagina só, você curtindo um dia de sol na cachoeira, quando de repente se depara com uma piscina natural na beira de um precipício. Parece até propaganda de margarina, né? Mas não se iluda, estamos falando da Piscina do Diabo, nas Cataratas Vitória, na Zâmbia. A piscina se forma na beira de um abismo de mais de 100 metros de altura, e a única coisa que te separa de uma queda livre é uma mureta de pedra. A correnteza do rio Zambeze é mais forte que café da vovó, capaz de te levar para o outro mundo em segundos. E que tal a gente dar um pulinho no lugar mais quente da Terra? Preparem os protetores solares e as garrafas d'água, porque estamos indo para a depressão de Danakil, na Etiópia, um lugar que faz o Saara parecer um freezer, com temperaturas que passam dos 55 graus Celsius, vulcões ativos, lagos de lava, geysers que soltam fumaça tóxica e paisagens que parecem de outro planeta. A depressão de Danakil é um desafio à sobrevivência humana. Mas, acredite se quiser, tem gente que vive lá. Os povos Afar, conhecidos pela sua resistência, habitam a depressão de Danakil há séculos, extraindo sal dos lagos e sobrevivendo em um dos lugares mais hostis do planeta. Explorar a depressão de Danakil é para os fortes, uma aventura radical ao centro da Terra. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre um dos lugares mais radioativos do mundo, o Pé de Elefante, em Chernobyl, na Ucrânia. Depois do acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, uma massa gigante de material radioativo derretido se formou no reator destruído. Essa massa, que ficou conhecida como Pé de Elefante, é uma mistura de urânio, grafite e outros elementos altamente radioativos. A radiação do Pé de Elefante é tão forte que te transforma em Super Mario em questão de minutos, só que sem os poderes e com efeitos colaterais nada agradáveis. E aí, gostaram da viagem? Deu até um frio na barriga, né? É como se a gente tivesse encarado o lado obscuro da natureza, aqueles lugares que ela prefere manter em segredo. Mas calma, respira fundo, estamos sãos e salvos aqui, do outro lado da tela. Então já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras. E lembre-se,
O mundo é um lugar incrível, mas alguns lugares são melhores de se admirar de longe. Até a próxima!